Deus me dá um versículo em Eclesiastes 3, que diz assim. Eclesiastes 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há um tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de se afastar-se e de abraçar. Até aqui. A Bíblia diz que há um tempo para tudo. Há um tempo que o Senhor nos reúne para falar do nome do Senhor. O nosso Deus, Ele sabe. O nosso Deus, Ele nos compreende quando a gente não queremos fazer o que Ele quer. Mas a gente bem sabemos que a Bíblia diz que a gente deve te esforça-te e tem de bom ânimo. Há um tempo de se ajuntar e tempo de se espalhar. Porque o meu Deus, o teu Deus, Ele sempre sabe o melhor. Porque que muitas das vezes, quando a gente passa por algumas coisas, por algumas atribulações na nossa vida, por alguns levantes, por algumas preocupações, e a gente diz: mas Senhor, alguém poderia estar aqui. Ah, mas Senhor, alguém poderia me ajudar. Alguém poderia, Senhor, me ouvir. Mas tem momento da nossa vida que Deus só quer você e Ele, e acabou-se. Há momento da nossa vida que a gente questionamos ao Senhor por quê? Que muitas das vezes, quando a gente se depara em alguma situação da nossa vida, alguém se espalha. É porque a gente devemos compreender que nós devemos contar com aquele que nos chamou. Devemos contar com aquele que nos chama de filho, que diz: levanta-te, desce pela madrugada, fala de Jesus, se levanta. Fala que eu faço ainda no tempo de hoje. Então há um tempo para tudo. Quantas e quantas das vezes a gente nos depara com alguma situação da nossa vida e a gente diz: Jesus, há quanto tempo eu irei orar? Até quando, Jesus? Até quando eu vou suportar? Mas o nosso Deus, Ele sabe o momento certo de colocar aquilo que está fora do lugar e colocar no devido lugar, aonde não deveria ter saído. Aonde quer que eu e você esteja, devemos falar das grandezas de Deus sobre a nossa vida, porque teu maior testemunho é a tua vida. Porque aonde quer que eu e você ande, aonde quer que Deus nos mande, alguém pode olhar para mim, para você, dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Porque o tempo de Deus, o tempo de Deus é o já. Deus tem pressa em cumprir em nossa vida. Mas tem momento, alguma situação da nossa vida, que a gente se deixa levar com o que o mundo nos oferece. Porque o meu Deus, Ele nos compreende como ninguém nos compreende. A irmã falando aqui de algo e que me chamou a atenção. A irmã Tantan de um livramento que o Senhor deu a ela. E está com alguns anos
Tá com um ano que eu tive um encontro com Jesus. Quantos e quantos de nós tivemos encontro com Jesus? Em uma madrugada, o Senhor me levantou. E Ele bradava assim no meu coração: Alane, se desperte e ore. Se desperte e ore. Porque eu quero te dar livramento de morte ainda nessa madrugada. Aleluia! E eu não compreendia. Porque o chamado de Deus para a nossa vida não é conforme eu e você queremos, mas é conforme o Senhor quer sobre a nossa vida. E Deus tem as suas maneiras de chamar a atenção do seu povo. Porque quando eu e você não queremos fazer a obra do Senhor, Deus cria a situação para que eu e você possa entender que a gente está na dispensação dele. E se Ele quiser tirar a minha vida, Ele vai continuar sendo Deus sobre a minha vida. Aí Deus disse: eu quero ter um particular com você. Se desperte, porque eu quero falar contigo. E ali, quando meu esposo se levantou, foi ao quintal. E Deus falou comigo 3 vezes na minha casa, no meu quarto: te levanta, porque eu quero ter um particular com você. E quando eu me levantei, que eu digo: Jesus, eu cheia de dor. Eu digo: Jesus, Deus chegou aqui mesmo na minha caminha, orando: Deus, eu quero que você coloque sua face no pó. E ali que quando eu clamando ao Senhor, porque eu não suportava a dor que estava em mim, e eu pedindo ao Senhor: Jesus, tira, arranca essa dor de mim, porque eu sei que eu não vou suportar. E ali que quando eu me ajoelhei, eu só escutei assim, eu dizendo bradamente ao Senhor: Jesus, tem misericórdia de mim. Perdoa as minhas falhas. Que quando eu disse perdoa as minhas falhas, ali eu caí e desmaiei. Mas eu estava em espírito, porque tudo que o meu esposo falava eu escutava, porque eu sabia dos particulares que Deus tinha para mim. Eu deveria consertar o meu altar. Aleluia, Deus deveria ter criado alguma situação para falar com o seu povo, comigo e com você. Mas às vezes é necessário que eu e você tenha o particular conforme Ele quer, para que a gente possa entender que eu e você somos dependentes dEle. E se Ele quiser tirar a vida, Ele vai permanecer sendo Deus. Se Ele quiser nos dar a vida, Ele vai permanecer sendo Deus sobre a nossa vida. E ali, tudo que meu esposo dizia, eu escutava. Mas eu sabia que eu deveria endireitar os meus caminhos tortuosos, porque do jeito que eu estava, eu não ia para os céus. Deus disse assim, ó: do jeito que tu estás, se eu quisesse te levar agora, tu não iria estar num lugar muito bom. Mas eu ainda vou, Alane, te dar a oportunidade a você. Mas não é porque que a Alane é boa assim, não. É não, porque a Alane falha todos os dias. E eu disse ao Senhor: aonde quer que o Senhor me mande, eu irei. E muitas das vezes a gente nem cumpre com o que a gente fala para Jesus. Aleluia. Por que muitas das vezes tem pessoas que dizem: Jesus, se o Senhor me der um trabalho, eu irei fazer a tua obra, eu irei abençoar a tua obra. Aí Deus abençoa, porque Ele é abençoador. E qual é a forma de pagamento que eu e você dá a Ele? Aleluia. Será que eu e você estão fazendo a obra do Senhor conforme Ele quer? Aleluia. Deus nos abençoa porque Ele é Deus na nossa vida. Mas cuidado com aquilo que você pede a Jesus e você não cumpre, porque você pagamos um preço. Ai daquele que faz um voto e não cumpre, porque Deus desce a mão.
Foi assim que Deus fez na minha vida. Todas as vezes que eu queria fugir do chamado de Deus, todas as vezes que eu recusava, todas as vezes que eu prometia, todas as vezes que eu abria a minha boca e dizia: Jesus, muito obrigada. Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. Jesus, muito obrigada. E muitas das vezes eu não sabia nem agradecer ao Senhor. Só dizia só por boca. E Deus cobrando de mim. Até um dia eu passar pela oraria de Jesus, que até hoje eu ainda passo, porque eu não sou perfeita. Então Deus dá o tempo de hoje. Deus dá o tempo de hoje para nos consertar. Porque Deus chama a mim e a você para consertar os altares dessa noite. Aleluia, Deus. Deus, Ele é Deus sobre a nossa vida. Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Então as promessas que Deus tem sobre a minha vida e sobre a tua vida, se Ele prometeu, Ele vai cumprir no devido tempo dEle. Não queira ultrapassar o tempo de Jesus, porque o tempo de Jesus é o melhor para mim e para você. Aleluia, Deus. Então quantas e quantas das vezes nós nos deparamos com alguma situação na nossa vida que a gente não acha que a gente é capaz de seguir, que a gente não é capaz. Mas Deus diz dessa noite: levanta. Devemos nos levantar para fazer a obra, sem haver a quem, sem olhar quem, porque o tempo já estamos findando. Nós não temos tempo de brincar, de ser crente mais. Acabou-se o tempo, porque eu e vocês somos conhecedores da verdade. Se nós queremos fazer aquilo que não procede de Deus, cabe a você. Mas estamos aqui dizendo que Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor e Ele quer salvar a vida, sim. Mas para isso, alguém tem que abrir a porta do coração para que a palavra de Deus venha operar. Então nós vivemos nos últimos tempos, onde muitos brincam de ser crente, porque isso que é a verdade. Os templos da casa do Senhor está vazia, porque não tem compromisso com a obra do Senhor. E quando alguém não tem compromisso com a obra do Senhor, Deus dessa olaria para entender que é o chamado de Deus que Ele quer para mim e tua vida é estar na casa do Senhor, servindo a Ele com alegria. Então chegou o tempo de nos se levantarmos. Chegou o tempo de eu e você falar do amor de Deus para alguém. Então todas as vezes que Deus decide a tratar comigo e com você, é porque Ele sabe. E Ele sabe até onde você irá suportar. Porque hoje em dia, o que nós vemos hoje, nos últimos tempos, é tantas coisas acontecendo. O amor de muito esfriando. Mas estamos aqui dizendo: em todo tempo Deus é bom para mim e para a tua vida, para a tua casa. Porque se a nossa casa está de pé, porque a potente mão dos dias de hoje nos sustenta. Então eu sou grata ao meu Deus. Porque se não fosse as misericórdias de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, eu não estaria aqui. Porque se o Senhor não tivesse me dado aquela oportunidade, que eu sabia que eu iria descer à sepultura, eu não estaria aqui dizendo o que Deus fez na minha vida. Então que a gente devemos entender que o tempo de Deus, Ele só chega no tempo certo. Deus, Ele nos abençoa. Porque por mais que eu e você somos falhos com Ele vai permanecer fiel comigo e com você. E todas as vezes que Deus nos chama a atenção, não é porque Ele quer nos ver cabisbaixo. É porque um bom pai corrige o seu filho. Então Ele nos corrige para entender que se Ele nos tirou,
do mundo. Por que eu e você queremos voltar para lá? Aleluia. Então todas as vezes que eu imaginava em desistir da caminhada, o Senhor me lembrava de onde Ele me tirou. Aleluia. E quantas das vezes a gente acha que a gente é abandonado por Jesus, que as promessas de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa não vai seguir avante, porque a gente acha que existem pessoas melhores do que nós. A gente acha que muitas das vezes as pessoas nos olham, muitas das vezes com o olhar do acusador, mas não sabe o que a gente recusa, o que o mundo nos oferece. Porque não é porque eu e você estamos no templo da casa do Senhor que o inimigo não investe. Ele investe. Ele vai investir porque ele sabe que eu e você somos potentes nas mãos de Jesus. Por isso que ele vai criar alguma situação para que eu e você fuja do foco, que eu e você não prossiga avante. Sabe por que todas as vezes que Deus nos chama no cantinho, nos particular, é porque ele sabe. Aleluia. Ele sabe que muitas das vezes, quando eu e você não queremos fazer aquilo que Ele nos ordena, Aleluia. Ele pode levantar alguém Aleluia. e faz, e continua fazendo. Aleluia, Deus. E todas as vezes que eu dizia, não, Jesus, eu não quero, Deus, eu vou te quebrar todinha. Mas eu quero você na minha obra, eu quero você servindo a mim verdadeiramente, não só por boca. Aleluia, Deus. E aí Deus foi colocando no devido lugar. Então é necessário que algumas coisas, alguns se levantem sobre a nossa vida, se levante mesmo. Aleluia. Para a gente estar firme na rocha. Para a gente estarmos firmes naquele que nos chamou e nos capacitou. Eu sempre falo para Jesus, se eu poderia chamar alguém, outro, o Senhor poderia levantar alguém para trazer a tua palavra. Quantas e quantas das vezes nós não achamos, nem se achamos incapazes. Mas muitas das vezes Deus quer te usar na simplicidade. Glória a Deus. Deus quer nos usar na simplicidade mesmo. Então tem momento da nossa vida que a gente deve compreender que mesmo que você não queira fazer a obra do Senhor, Deus ele vai criar situação para que você possa entender que Ele quer você na dispensação dele, que você faça a obra dele, que você se levante, saia do seu cômodo muitas das vezes nós estamos na nossa casa sem fazer nada e muitas das vezes Deus sabe, você sabemos que Ele quer estar na casa dele para fazer a obra e você não queremos. Aleluia, Deus. Mas eu tenho dito ao Senhor, todas as vezes, Senhor, que eu sei que o Senhor requer algo de mim, o Senhor me leva em um lugar que muitas das vezes você não queremos estar. Aleluia. É estar na olaria dele. E lá ele pega, faz você do jeito que ele quer. Até você estar no ponto que ele quer.